Você acha mesmo que a mulher que faz tudo pelos outros, deixa si mesma de lado e cuida da família, cuida do marido, cuida dos filhos, da casa, dos amigos, do companheiro de trabalho, do chefe, você acha realmente que ela está sendo altruísta e gentil? Eu tô aqui para te contar que apesar de ser muito valorizada essa atitude da mulher e esse lugar que a mulher ocupa de ser a grande cuidadora de tudo, esse arquétipo, essa dinâmica tem dois lados. Tem um lado que é realmente potente, muito essencial para a nossa vida e para a nossa energia, para nutrir nossos projetos, nossa família, nossos sonhos. Mas tem um outro lado, que é um lado que depois cobra. Dá tudo que tem, fica sem nada e cobra de volta em outra moeda. É uma dinâmica que traz alguns tipos de pensamentos, né? Ou de maneira de funcionar. Por exemplo, mas não me custa nada fazer isso. Mas ele precisa tanto de mim. Mas eu posso ajudar. Tá tudo bem, mas ele nunca me liga. Não custava ela me contar? Depois de tudo que eu fiz, ela não pode fazer isso comigo. Eu sou Ana Marques, sou mentora de mulheres e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre uma dinâmica que é muito, muito, muito comum em nós mulheres, especialmente depois que a gente se torna mãe, que é a dinâmica da grande mãe, que a gente pode também chamar de Deméter. E essa dinâmica, ela traz algo muito potente, que é essa capacidade de nutrir sonhos e projetos. Por outro lado, quando ela não está saudável, ela dá muito para além do que ela tem. Ela dá tudo e ela fica sem nada e ela fica vazia. E quando ela fica vazia, ela precisa receber de volta. Aqui nesse canal, cada quinta-feira, um vídeo novo para você sobre diferentes temas que tem a ver com o nosso maternar, com o nosso desenvolvimento, com o autoconhecimento e especialmente com como você pode desenvolver a sua inteligência espiritual para que você encontre, para que você tenha, construa uma vida mais feliz e mais alinhada com a tua essência, com quem você é de verdade. Vamos conversar então um pouco sobre essa dinâmica de Deméter, essa dinâmica da grande mãe. Gente, Deméter, ela também é conhecida como a grande deusa. Por quê? A natureza, né? Porque ela é a deusa que cuida do crescimento, da nossa nutrição. Na astrologia, a gente vai ter uma relação muito próxima com o signo de Câncer. Desse cuidado, desse nutrir, dessa coisa de família, de casa, esse apego também temos, né? E uma outra questão é Câncer, quem rege Câncer é a Lua. E a Lua fala sobre as nossas emoções, como a gente lida com as nossas emoções, quando a gente lida com as nossas águas, né? Com as marés, com as fases da nossa vida. Ela também está muito conectada a esse cuidar do outro, esse cuidar. Isso é muito bom. Quando a gente se torna mãe, é muito comum, é natural, esperado que a gente acesse essa dinâmica, a gente acessa esse arquétipo. Agora, não só na maternidade a gente acessa ele. Tem pessoas, cada um de nós vai desenvolvendo, de acordo com a sua individualidade, certas forças em áreas diferentes da vida. De acordo com a sua individualidade, a gente pode muito olhar isso no mapa e a gente também pode perceber isso com autoconhecimento. Então, às vezes, a pessoa desenvolve esse arquétipo, essa dinâmica no trabalho, por exemplo. E qual é o toque? Então, Deméter tem muito essa questão de cuidar do outro. O problema, como eu já falei antes, é que ela, às vezes, se dedica tanto para o outro, ela quer tanto fazer pelo outro, que ela não consegue colocar limites. Ela não consegue perceber a hora de parar. Ela não consegue perceber em que momento ela está dando demais. Por quê? Porque como ela é a grande mãe, essa grande deusa da nutrição, ela tem muita energia. E ela tem na cabeça dela quase que como esse automático, esse modo automático de funcionar, mas eu tenho tanto, é claro que eu posso dar. É quase que meu dever é dar, porque eu tenho. Então ela entra quando ela vai entrando para uma dinâmica não saudável, ela vai entrando nesse de dar, de não saber parar, de não saber colocar limite, e ela termina vazia, exausta, cansada e ressentida. Por quê? Porque ela dá,
fica vazia e ela precisa repor esse vazio. Mas a moeda com a qual ela quer repor esse vazio é a atenção, o reconhecimento. E às vezes essa atenção e esse reconhecimento não vem. Então é aquela mãe, por exemplo, que fica muito chateada que os filhos não ligam, que o filho nem deu oi, que o filho não contou isso ou aquilo. Ou aquela colega de trabalho que, porque ninguém me reconheceu, porque não lembraram que foi eu que fiz, porque... Então, essa carência que a gente às vezes demonstra pode estar relacionado com essa dinâmica. São pessoas carentes de atenção. E por que é importante a gente perceber isso? Por quê? Aonde que gera a carência? A carência é gerada porque eu dei mais do que eu deveria. A carência é gerada porque eu não consegui colocar limites. Quando a gente tem esse arquétipo num estado saudável, né, essa dinâmica saudável, como é essa dinâmica? Olha para a natureza. A natureza tem ciclos. A natureza não fica prosperando, florescendo o tempo inteiro, né? A gente tem a primavera, onde tudo floresce. A gente tem o verão, onde esse florescimento está sendo sustentado. Mas depois vem o outono. E quando chega o outono, a natureza deixa ir o que não serve mais. Tira o peso das suas costas. E no inverno, ela morre. Tem árvores, às vezes, que quando a gente vê, parece que ela está morta. Sem folha nenhuma. Ela está economizando energia. Então, quando a gente decifra, né, quando a gente descobre, identifica essa dinâmica Deméter em nós, o grande aprendizado é esse. Qual é o meu limite? Qual é o momento em que eu preciso dizer não? Em que eu preciso parar de dar? Em que eu preciso tirar a carga que eu estou carregando? Que eu preciso deixar minhas folhas caírem? Qual é o momento em que eu preciso me cuidar, me preservar? Porque quando a gente faz isso, quando a gente cuida de nós mesmas, quando a gente coloca limites claros, quando a gente consegue não dar tudo o que a gente tem e ficar, né, pelo menos com o mínimo ali pra gente, a gente não cria esse vazio e a gente não gera essa carência. Eu digo que tem muito a ver com o signo de câncer, porque essa carência muitas vezes é expressada por pessoas que têm câncer forte em alguma área da vida. A gente tem esse estereótipo, entre aspas, do canceriano, né? E que é importante, eu sempre trabalho isso muito também quando eu leio um mapa. Todos nós temos todos os signos. A questão é que alguns signos, né, algumas dinâmicas a gente expressa mais fortemente. E algumas a gente expressa de uma maneira saudável e não saudável. E entender isso, identificar isso nos ajuda a setar um plano, né? A fazer um plano de, então, o que eu preciso mudar? Fica claro o que você precisa mudar quando você entende qual é a dinâmica que está te causando a exaustão, a carência, a tristeza, o ressentimento, a mágoa ou a raiva. Tem outras dinâmicas que daí vão trabalhar com a emoção da raiva, por exemplo. E nós, enquanto mães e mulheres, a gente foi educadas para cuidar do outro. Isso é valorizado na sociedade. É valorizado, é bonito essa mãe que se doa, que se entrega. Então, é muito importante a gente dar um reset nessa base, né, arquetípica de que essa entrega, ela só é bonita, ela só nutre de verdade quando ela é feita na medida certa. Uma mãe, por exemplo, que entrega tudo para o seu filho, tudo, absolutamente tudo, não dá espaço para que esse filho se desenvolva. Porque o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do outro ocorre no vazio entre eu e o outro. Para que ele precise caminhar um pouco até mim. Quando eu dou tudo, faço tudo o tempo inteiro, eu não dou espaço para que esse outro se desenvolva. Uma outra questão não saudável, né, uma outra característica dessa dinâmica não saudável é a invasão. Então, às vezes, essa mulher, ela quer tanto cuidar, ela quer tanto fazer, ela quer tanto ajudar, que ela acaba invadindo o espaço do outro, invadindo a liberdade do outro de não querer ajuda, invadindo a liberdade do outro de tomar uma decisão. Não sei se vocês já conheceram alguém assim, às vezes, de verdade, não é só na maternidade, às vezes é no trabalho, às vezes é como amiga, às vezes é um parceiro ou uma parceira, que assim, quando vê que você tá ali quase com uma necessidade, a pessoa já vem e já te ajuda, e já preenche, e já faz pra você. Aquelas pessoas que às vezes fazem antes de você pedir. Isso parece muito legal. Às vezes é muito cômodo a gente ter alguém perto de nós assim. Mas é uma dinâmica que para a pessoa não é saudável.
porque ela exaure, ela fica o tempo inteiro fazendo só pelos outros e falta energia depois. E falta depois também energia e capacidade para se olhar. E é tão bonito isso, gente, porque quando eu vou trabalhar, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer muito forte no mapa e que tem ali alguma, né, uma expressão não saudável disso, a gente vai falar sobre a importância do se maternar, do se cuidar, do autocuidado. A Lua vai falar sobre esse aprendizado de se cuidar. E olha que bonito, esse aprender a colocar limites é um aprender a se cuidar, é um aprender a se proteger, a se preservar dessa doação contínua, constante. Tem pessoas que estão numa dinâmica bem não saudável, né, de Deméter, que elas têm esse vício de dar, o vício de fazer algo por alguém. Isso não é bom, não é saudável. Então, trago aqui essa reflexão hoje para você observar na tua vida, observar com as pessoas à tua volta o que e onde que essa dinâmica se expressa. Se ela tá saudável ou não. Se ela não tá saudável, o que você pode mudar? Então, uma maneira muito fácil de perceber é isso. Esses pensamentos, né? Mas não me custa nada. Mas assim, gente, não me custa nada. Isso também não me custa nada. Isso não me custa nada. Não me custa nada. De não custa nada e não custa nada, custou um montão. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Não custa nada aqui, não custa nada ali. Quando você soma, custa. Custa muito. Custa o teu tempo, custa a tua energia, custa a tua dedicação, custa o tempo que você poderia estar investindo para cuidar de você mesmo, para resolver os teus problemas. Uma outra dinâmica é, ele precisa de mim. A pessoa realmente acredita que sem ela, a outra pessoa não consegue fazer algo. Ele precisa de mim. Isso tira muito a autonomia do outro. Isso te coloca como a grande salvadora, e aí tem esse outro arquétipo que está relacionado aqui também, que é essa grande salvadora, que tem muito a ver com isso. Eu preciso salvar todo mundo, eu preciso cuidar de todo mundo, precisam de mim, e no fundo você não consegue olhar para você, e aí fica você vazia, e aí vai precisar e vai exigir atenção, e às vezes a atenção não vem, e daí entra nesse ressentimento. Tristeza, ressentimento, muitas lágrimas, né? Então aí tem também uma grande relação de novo com câncer, com a água, esse choro, essas lágrimas, essa tristeza que vem quando você se percebe vazia e o outro, você preencheu tanto o outro, mas na hora do outro te devolver, te preencher, ele não te preenche, ele não te devolve. Por quê, gente? Cada um tem o seu caminho. Não é porque você tá numa dinâmica não saudável de dar sem limite que o outro também precisa entrar nessa dinâmica de se sentir devendo. E aí é um ponto de atenção também. Quando, muitas vezes, a gente entra nessa dinâmica de dar pro outro, fazer tudo pelo outro, sem perceber, inconscientemente, a gente cria um vínculo de dívida. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, tem um vídeo que acho que chama Você está criando vínculos saudáveis, que eu falo sobre essa relação com os nossos filhos, porque às vezes a gente cria um vínculo de dívida com os nossos filhos e a gente acha que isso é amor, e não é. Então, aqui, nessa situação, com o filho, com o marido, com seja quem for, se você tá numa dinâmica não saudável de Deméter, muito provavelmente você tá fazendo vínculos de dívida com as pessoas. O que é isso? Eu te dou tudo, lindo, maravilhoso, mas lá no fundo eu espero que você me ligue, que você me convide para fazer algo, que você me conte as coisas primeiro, que você faça o que eu sugiro, que você siga o que eu acredito. Entende? Então, muito cuidado aqui, porque todo vínculo de dívida, ele tira a liberdade do outro. E quando, todo esse dar, que você fica com esse vazio de carência, a carência, ela acaba afastando os outros da gente, ao invés de aproximar. O vínculo de dívida acaba afastando os outros da gente, ao invés de aproximar. É como se fosse uma energia de repulsa que a gente cria. E aí a gente vai ficando cada vez mais ressentida. E o que acontece? Cada vez mais eu acho que eu preciso fazer pro outro para que eu seja merecedora daquilo que eu quero. E vai fazer mais, isso vira totalmente um ciclo tóxico e vicioso. Então, presta atenção nesses pensamentos, nesses sentimentos em relação ao outro e às tuas relações. Isso pode acontecer no trabalho. Eu sempre dou um exemplo que eu tinha uma amiga muito Deméter no trabalho. E ela fazia tudo pra todo mundo. Ela ajudava todo mundo. Não tinha uma coisa que ela não sabia. Ela sabia tudo. Ela era muito boa. Ela ajudava, assim, gente de outras áreas. Todo mundo tinha ela como uma grande referência pra pedir ajuda. O que acontecia, gente? Ela passava o dia trabalhando para os outros. Ajudando os outros. Lindamente. Mas
acontecer que ela não conseguia trabalhar para ela, para os projetos dela. Então ela tinha que ficar até mais tarde, muitas horas, trabalhar às vezes final de semana, para conseguir fazer o trabalho dela. Então isso, apesar de ser muito legal, apesar de ser, como eu digo, cômodo ter uma pessoa assim do teu lado, não é bom para ela, não é saudável. Então prestem atenção e se perceberem que estão entrando nessa dinâmica, qual é o caminho de saída dessa dinâmica não saudável? Aprender a colocar limites. Entender que quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. E que essa preservação de você mesma é essencial para a tua energia e para que você consiga continuar ajudando os outros. Mas aí de um lugar de amor e compaixão, e não de um lugar de dívida. Porque quando você ajuda o outro até o ponto em que você pode ajudar, isso não te gera uma carência, isso não te gera uma dívida. Entendeu? Se você gostou desse vídeo, aproveita, dá um like, encaminha para alguém que pode precisar escutar isso hoje. E se você tem vontade de fazer esse trabalho interno, de entender as suas dinâmicas, de descobrir o que está saudável, o que não está, o que eu faço, como eu faço para melhorar, vem pro reencontro que eu tô te esperando.